Oportunidade, iremos efetuar a resolução das atividades suplementares do seu caderno 3 de matemática, no tocante à parte de álgebra. Nós já tivemos a oportunidade de fazer algumas questões e hoje vamos fazer a complementação. E continuando as questões que nós tínhamos abordado, a questão de número 5, ela diz assim: o gráfico da função f do primeiro grau, f passa pelos pontos A2 menos 1, B 4, 5. Determine a lei de formação para depois calcular f3 menos f de menos 1. Quando a gente fala num ponto qualquer, esse primeiro número é o x e o segundo é o y. Via de regra, a gente faz uma função de primeiro grau na forma ax mais b e buscamos o a e o b para achar qualquer que seja a lei de formação que você precise montar. Então, ó, você vai pegar o a, que é 2, 1. Então, como é que você vai fazer aqui? Y igual a x mais b, você vai substituir nessa expressão, tanto para o a como para o b. Ó. 2 e menos 1 e o b, 4 e 5. Vanks, como é que vai ficar? Isso aqui você vai substituir. No lugar do x você coloca 2, no lugar do y menos 1. No lugar do x você coloca 4, no lugar do y você coloca 5. Então vamos fazer aqui com o a primeiramente. Então vai ficar assim, ó, menos 1 igual a vezes 2 mais b. E para o b vai ficar como? 5 igual a A vezes 4 mais B. Observe que você gera um sistema. 2A mais B igual a menos 1. 4A mais B igual a 5. Sugestão que eu lhe dou, multiplique por menos 1 uma dessas expressões, que é para facilitar você trabalhar. Ó. Multiplique isso aqui por menos 1, vou colocar aqui, ó, sugestão, para você poder trabalhar com apenas uma variável, porque você não pode fazer com duas, né? Então vai ficar como aqui, ó, menos 2a, menos b igual a menos 1, vai ficar 1 positivo, né? E repete o de baixo, 4a mais b igual a 5. Quando você faz isso, você permite cancelar o b, ó. 4a menos 2a fica 2a. 5 somado com 1, 6. O seu A vai ser 6 dividido por 2. Seu A vale 3. Guarda isso. O que você vai fazer agora? Ache B. Para achar B está muito fácil. É só você substituir. Ó, 4A mais B igual a 5. Antes eu podia usar qualquer uma. Qualquer uma. 4 vezes 3 menos B igual a 5. 12 menos B igual a 5. Passo o 12 para lá. Como é que vai ficar isso, Vanks? Desculpa, mais, né? O B vai ser igual a 5 menos 12. O seu B vale menos 7. Para que você fez isso? Para achar a lei de formação, meus amigos. Sem o A e o B, eu não consigo fazer nada. Então, qual seria a minha lei de formação? Y igual a x mais b vai ficar como? Vai ficar 3x. No lugar do A eu coloco 3. E no lugar do B, menos 7. Com isso aqui, você pode achar o f de 3 e o f de menos 1. Quanto é que seria o f de 3? 3 vezes 3, menos 7. 3 vezes 3, 9. Menos 7, 2. Quanto seria o f de menos 1? 3 vezes, eu vou colocar o menos 1 entre parênteses, menos 7. Menos 3 com menos 7 dá menos 10. Bom, o que você vai fazer aqui? Eu achei o f de 3 e o f de menos 1. O que ele pediu para você fazer? Ele pediu para você somar. F de 3 menos, f de menos 1. F de 3 vale 2. F de menos 1 vale quanto? Menos 10. Jogo de sinais, menos com menos é mais. 2 mais 10, minha resposta aqui seria 12 na questão número 5. A questão número 6 diz assim: o valor mensal da conta telefônica é formado de duas partes, uma parte fixa de R$25 e uma parte variável que corresponde a 10 centavos por minuto de ligações efetuadas no mês. Considere que o valor mensal da conta é função do tempo em minutos das ligações e faça o que se pede. Primeiro, escreva a lei de formação. Vamos chamar aqui a conta de Y. Quanto que vale o valor fixo da conta? R$25. Você paga quanto por cada minuto de ligação? 10 centavos. 0,10 vezes x. Pronto. Y é a conta. E o x, Vanks?
minutos de ligações. Letra B. Calcule o valor mensal da conta se o tempo for de 2 horas. Bom, 2 horas eu tenho que transformar para minutos. Cada hora são 60 minutos, então eu vou ter 120 minutos para eu trabalhar. Então, como é que vai ficar y? Y igual a 25 mais 0,10 ou 0,1 vezes 120. A sua conta vai ficar quanto? 25 mais 0,1 vezes 120 dá 12. Então, esse nosso amigo iria pagar quanto? Ia pagar R$ 37,00. E na letra C, ele diz assim, se uma pessoa pagou R$ 165,00 na conta do telefone, quantos minutos ele fez de ligação? Você vai fazer assim, ó, pega a lei de formação e traz para cá, ó, 165 igual a 25 mais 0,10x. Passe o 25 negativo, 165 menos 25 igual a 0,10x. 140 igual a 0,10x. Vanks, eu coloco só 0,1, tá certo? 140 dividido por 0,1 igual a x. Bom, a pergunta é, quantos minutos ele utilizou? 140 dividido por 0,1 é a mesma coisa de 1.400 dividido por 1. Quando eu elimino uma casa no denominador, eu aumento um zero em cima. Então, isso aqui vai dar quantos minutos? 1.400 minutos de utilização desse telefone ao longo do mês. Lá na questão de número 7, ele traz para nós duas funções, a função f1 e a função f2. Primeiro ele diz, determine se a função é crescente ou decrescente. Para a gente saber se ela é crescente, a gente olha se o a é positivo. Decrescente é quando o meu a é negativo. Quem é o a? O a é quem acompanha o x. Ó, a x mais b. Tanto faz você utilizar fx como utilizar y. Bom, f1, quanto é o seu a? 3. Então ela é uma função crescente. f2, quanto é o seu a? Menos 2. A sua função é decrescente. O que é zero da função? Zero da função é onde o gráfico intercepta o eixo das abscissas. Em outras palavras, é a raiz. O que é que você vai fazer? Você simplesmente pega a função igual a zero. 3x mais 5 igual a zero. 3x igual a menos 5. O seu zero vai ser menos 5 sobre 3. Só isso, Marcos? Só. Quem seria o zero da letra B? Faça lá. F de 2 vai ficar menos 2x mais 7 igual a zero. Menos 2x igual a menos 7. Eu vou multiplicar isso aqui por menos 1. 2x igual a 7. X igual a 7 sobre 2. Meu x vai ser 3,5. Essa aqui seria a questão de número 7, as letras A e B. Lá na questão de número 8, eu tenho aqui, faça o que se pede. A função f do primeiro grau é definida por fx igual a 3x mais k. Fx igual a 3x mais k. Calcule k para que o gráfico intercepte o eixo y no ponto 0,5. Quando a gente fala que ele intercepta no ponto 0,5, é que eu estou considerando o x0 e o y5. O ponto que intercepta o eixo y para efeito de função do primeiro grau é o b da função. Ó, quando a gente faz assim, ó, y igual a x mais b. Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Inicialmente, a sugestão que eu lhe dou é simplesmente escrever isso na posição da própria função. Vai ficar assim, ó, 5 igual a 3 vezes 0 mais k. 5 é igual a 0 mais k. 5 é igual a k. Pronto, seu valor de k é 5. Seu valor de k é 5. Aí o item 2 ele pergunta, o valor de n para que a função tal, fx, seja constante. Bom, para que uma função seja constante, qual é a condição? Isso aqui nós já estudamos. Para uma função ser constante, é necessário que o a seja igual a zero. Qual é a função que você tem ali? Fx igual a
3n menos 7 sobre 5x menos 2020. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é o teu A aqui? Teu A é 3n menos 7 sobre 5. Quem é teu B? Menos 2020. O que é que você vai ter que fazer? O que é que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. 3n menos 7 sobre 5 igual a 0. Ó. 3n menos 7 igual a 5 vezes 0. Você passa o 5 multiplicando. 3n menos 7 igual a 0. 3n igual a 7. Meu n vale 7 sobre 3. Essa seria a nossa resposta. Vanks, quando a gente efetua esse tipo de cálculo, o que é que a gente pode, olhando num gráfico, já detectar? Olha, só a título de observação, só para dar um toque para você. Quando você tem um gráfico de uma função afim, um gráfico de função de primeiro grau, quem toca o eixo y é o seu b. E quem toca o eixo x é o zero da função. Sempre é assim. Na questão de número 9, o autor diz assim: seja f uma função do primeiro grau, onde f de 2x é igual a 2 vezes f de x. F de 2x, cuidado, que são coisas diferentes, é igual a 2 vezes f de x. Assim, definida para qualquer real, calcule f de 9 menos f de 6 igual a 18, utilizando essa expressão, para depois descobrir quanto vale o f de 14. Essa questão não é uma questão simples. Ela é uma questão que exige cuidados. Por exemplo, lembrar que a função f, fx, é igual a quem? A x mais b. Esse é o primeiro passo. Primeira coisa que você tinha que lembrar era isso. E aí, como é que eu vou fazer isso, Vanks? Bom, o f de 2x, quem está dentro do parênteses é como se fosse o teu x, tá bom? Vai ficar como? F de 2x vai ficar igual a A vezes 2x mais B. F de 2x vai ser igual a 2 vezes AX mais B. Pronto, guarda isso. Faça a mesma coisa para o F de x. Né? Como é que vai ficar 2f de x, Max? O f de x não tem o que se preocupar. F de x é quem? AX mais B. Tá aqui. Isso aqui você já tem por definição, ó. Isso aqui você achou, isso aqui você tem por definição. Como é que eu vou fazer, Vanks? Eles não são iguais? Ele não disse que são iguais? Eles são iguais. Ele falou no texto, ó, f de 2x é igual a 2 vezes o f de x. Bom, se eles são iguais, substitua, meu amigo. Quanto é que é o f de 2x? 2ax mais b. 2 vezes. Quanto é o f de x? Nosso f de x é ax mais b. 2ax mais b igual. Vamos fazer a distributiva aqui. 2ax mais 2b. Vanks, o que é que você vai fazer agora? Bom, do jeito que está aqui, a gente pode fazer a simplificação, a gente pode colocar em evidência. Quer ver, ó? 2ax tem aqui, 2ax eu tenho aqui. O que é que você pode fazer? Cancele. B igual a 2b. 2b menos b igual a 0. Quanto é seu b? Seu b vale 0. Quer dizer, então, Vanks, que no eixo y esse gráfico ia passar na origem. Exatamente isso, tá? Exatamente isso. Bom, se a gente já tem o b, dá pra gente achar o a também, não dá? Como é que você vai fazer aqui para você achar o a? Quanto é que vale o f de x? Ax mais 0, porque o b é 0, ó. Então, o meu f de x vale ax. F de 9 menos f de 6 vale quanto? 18. Então, o que você vai fazer aqui? Coloque o 9 no lugar do x. 9a menos. Coloque o 6 no lugar do x. 6a igual a 18. Se 3a é igual a 18, dá para eu descobrir que o a vale 18 dividido por 3. Meu a vale 6. Onde é que você quer chegar, Vanks? Eu quero chegar na pergunta. Ele me pediu para calcular quem? Vanks, ele pediu para você calcular o f de 14. F14 vai ser a vezes x. F de 14 vai ser 6, que é o seu a, vezes o próprio 14. 6 vezes 14, moçada, dá 84.
A sua resposta certa seria a letra E. Nossa, Van, que questão linda. Também acho. Vamos para a questão de número 10? Na questão número 10, ele nos dá dois gráficos aqui, os gráficos A e B, e pede para você observar e fazer o que se pede. Bom, vejamos aqui o que aqui temos no item 1, pontos nos quais a gente poderia se basear aqui. Para você descobrir, por exemplo, a área dessa figura, o que é que você tinha que fazer? Ele quer a área aqui. Isso aqui é o quê? Ele está pedindo a área aqui desses nossos amigos. Isso aqui é um triângulo. A área que ele está pedindo, eu não anotei, só fiz colocar o desenho em função do espaço ser pequeno, é base vezes altura sobre 2. É assim que a gente tem que trabalhar. Bom, a base e a altura eu tenho que descobrir, que eu não tenho aqui, ó. Eu sei que isso aqui é a base, eu sei que isso aqui é a altura. Então, se eu descobrir o ponto que intercepta o eixo y, que é o B, e ponto que intercepta o eixo x, que é o zero da raiz, já matei o exercício. Exatamente. O que é que você vai fazer aqui, amigos? Qual é a função que você tem aqui? Qual é a função que ele lhe deu? Y igual a... Quanto que está aqui? Deixa eu ler direitinho. Menos x mais 2. Bom, quem é o seu B? Seu B é quem está sozinho. Seu B é quem intercepta o eixo Y. Bem que é B, 2. Ó. Então, de cara, tu já sabe quanto é a altura. Primeiro passo, achou o B. Segundo passo, acha o zero. Quem é o zero da função? Só zerar a expressão. Ó. Menos x mais 2 igual a 0. Menos x igual a menos 2. Multiplica por menos 1. X igual a 2. Quem é que está bem aqui, Vanks? É o 2, Mariazinha. Olha que legal. Então, como é que vai ficar essa área? Quanto que vale isso aqui? 2. Quanto que vale aqui? 2. A nossa área vai ser base vezes altura dividido por 2. 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Essa é a sua área. Você percebe que quando a gente conhece o x e o y, vai embora rapidinho. Quando a gente conhece o 0 e o b, né? Veja aqui a outra, ó. Deixa eu separar aqui para não ter erro, para não se misturarem. Eu vou procurar aqui pela função, qual é a função que ele nos deu? Y igual a x mais 5. Presta atenção. Quanto é o seu b? 5. Quanto é o seu a? Primeiro passo, você faz isso. Segundo passo é o 0. Como é que você faz o 0? X mais 5 igual a 0. X igual a menos 5. Beleza? É assim que você vai fazer. Quanto é a área? Base vezes altura dividido por 2. Quem é esse ponto que está bem aqui em cima? É o 5. Quem é esse aqui? É o menos 5. Cuidado, você não precisa colocar a medida menos 5. Não existe medida menos 5. A distância aqui é 5. Quanto é a altura aqui? A altura é 5, a base é 5 também. Então, como é que vai ficar aqui a nossa área? 5 vezes 5 sobre 2. Lembre-se, distância do 0 ao menos 5 são 5 unidades. Tá bom? 25 dividido por 2, isso aqui vai te dar quanto? 12,5 a sua área. Eu vou colocar UA, unidade de área, porque ele não deu unidade, eu vou escrever assim, tá bom? Lá na questão de número 10, no item 2, ele pede para que você olhe para o gráfico e diga assim, para que valores temos y maior do que 0? Bom, y maior do que 0 são os que estão acima do eixo y, né? Quem é que são eles? Para todos os valores que você pegar aqui na questão, no item 2 da questão 10, é quem está aqui, ó, a partir daqui. Quem são eles? X maiores do que 2. Segunda pergunta, onde é que o y é igual a 0? Y é igual a 0 é onde você tocou o gráfico no eixo horizontal, no eixo das abscissas. X igual a 2. E a terceira pergunta, onde é que ele é menor do que 0? São os que estão aqui, para trás. Quem são eles, Vanks? X menores do que 2. Perceba que a referência, quem é? A referência para nós é o zero da raiz. É o zero da função, perdão. Zero é a própria raiz.